Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Antes de mais nada, como sempre a gente faz, agradecer a Deus, né, por estarmos vivos, por estarmos aqui, por estarmos felizes. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender e principalmente de servir, né? De ser canal de bênção. Estamos aqui aguardando, né, nossos amigos entrarem, nos acompanharem aqui hoje pelo Face, né? A gente vai fazer uma conversa muito importante, como falei, acredito que muito rica em relação ao conhecimento, aprendizado. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante, assim, obviamente como os demais, que é a importância da empatia no pós-pandemia. E aí a gente vem discutindo muito essa questão Covid, pandemia, nesse contexto o comportamento humano, as relações, né, as áreas transversais que são vinculadas a essa temática, idoso, criança, mulher, violência, isolamento, distanciamento, né, os grupos sociais, a questão da solidariedade, né, a gastronomia, de Jane, Edinaldo, né, o tema que nós tratamos com nossa amiga Edinaldo, a questão da inclusão, né, do autismo, a questão da educação, enfim, nós estamos aqui debatendo inúmeros temas e nessa sequência de lives, hoje esse tema assim de primordial importância, o mais que nos chama a atenção é que olá, dona Paula, seja bem-vinda, Paulinha, linda. Não só essa questão da pandemia, do isolamento, do distanciamento, mas principalmente essa reflexão no tocante ao pós-pandemia, né? A gente está vivendo todo esse turbilhão emocional, essa é a verdade, e aí a gente observa essa questão primordialmente do pós-pandemia. E não só isso. Quais são, a gente fala muito de consequências e sequelas, e a gente fala muito da questão do pós-pandemia no contexto econômico. Hoje mesmo nós participamos de uma reunião muito produtiva, né, do Conselho Municipal de Turismo do município, tratando essa questão do turismo versus pandemia, foi uma das pautas principais da reunião, como falei, bastante produtiva. Mas a gente fala muito dessas consequências no pós-pandemia, no aspecto econômico. E porque também, e principalmente, claro que é vida, que é subsistência, que é sobrevivência, e por que a gente não abordar o aspecto emocional, né? Emocional, sim. Porque quando a gente vai falar das emoções, né, das nossas bagagens, dos nossos conflitos, das nossas aspirações, das nossas expectativas, e como não falar sobre isso, de todo esse contexto, em relação à empatia. E aí chamou a atenção que com certeza Alisson é maravilhoso, que é o nosso maravilhoso, espetacular, uma pessoa linda, né? Um ser humano que eu admiro muito, né? Muito sensível, muito preparado, muito esforçado. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá nas SEMAS, né? E dona Tessia aí chegou na hora certa, Fátima, viu, Alisson? Tivemos a oportunidade de travar um grande desafio que foi construir, né, em equipe os protocolos, né, organizar o serviço, na época o Centro Pop, né, que o público-alvo são as pessoas, os nossos irmãos em situação de rua, o albergue de Parnamirim, né, na nossa pauta lá na assistência social. E Alisson, a gente se encontrou, né, nessa trajetória, nas nossas trajetórias lá, e despertou o ser humano, nos despertou esse interesse do ser humano que ele é. Hoje, né, psicólogo, escritor, como eu disse, uma pessoa assim muito sensível, e com certeza ele vai trazer todos esses conceitos mais técnicos e essa discussão, essa reflexão mais técnica. Mas o que nos chamou a atenção foi o próprio termo empatia. O que significa empatia? Eita, Nelson, saudade, meu amigo, bom lhe ver aqui. Binha, Kelly, que legal, Jéssica, menina, que legal. Um abraço, viu, Nelson? Tudo de bom pra você, meu amigo. Nelson é topógrafo, né, do município.
Mas eu acho que ele já se aposentou. E é uma pessoa assim maravilhosa que nós trabalhamos, conhece Parnamirim como ninguém. Sim, Tessia me lembrando que Alisson faz parte do corpo docente do IEC, ou seja, além de psicólogo, escritor, é docente, é professor. E é top, rapaz, o rapaz é top. E aí, essa questão... Herbert, seja bem-vindo, meu filho. E aí, eu tava vendo essa definição. Salef, falo já com você, Salef, depois da live, minha filha. Essa questão da... Olha só que interessante. Compreender emocionalmente. A gente falar um pouquinho sobre empatia. Uma palavra, né? Resiliência, empatia, altruísmo. E o que é boa noite? E o que é realmente saudade, prof? Obrigada também. Eu tô com saudade tão grande de sala de aula também, tu acredita? Minhas autarquias. Diga aí, meus meninos e minhas meninas. Compreender emocionalmente, empatia. Capacidade de projetar a personalidade em alguém. Olha que coisa interessante. Com certeza a Alisson vai refletir e nos ensinar muito sobre uma das definições que a gente até encontrou lendo um pouco sobre essa questão da empatia. Ela envolve aspectos afetivos, cognitivos, né? E principalmente algo que me chamou a atenção. Importância da empatia no pós-pandemia. Olha só esse tema. A empatia como reguladora das emoções. E principalmente a palavra-chave, compreensão e estados emocionais. Esse tema tem tudo a ver com a pandemia, tem tudo a ver com o momento que a sociedade apresenta, com as relações familiares, as relações sociais, o comportamento humano. Olhe, esse tema de hoje eu estou assim muito feliz, muito entusiasmada, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito e vamos, como a gente sempre fala, ser canal de bênção na vida das pessoas, porque nada nos importa e nada deve nos interessar se a gente passar pelos locais, pelo mundo, pelos momentos, nas relações sociais, nas relações profissionais, nas relações familiares. Matal, seja bem-vindo. E se a gente viver tudo isso e a gente não deixar nada de bom na vida das pessoas, começando pela nossa. E aí, antes de chamar de fato e colocar aqui o currículo maravilhoso, resumido de Alisson, eu me lembrei aqui de uma passagem, independente de religião, de Padre Fábio de Mello, que ele fala, uma das suas colocações, é que não há nada melhor do que a gente deixar boas lembranças nas pessoas, boas recordações. E que isso tem tudo a ver com a questão da empatia, né? Quais são as sementes que a gente planta, né? E, consequentemente, eita, Carla Regina, grande cantora, trabalhamos juntos também lá na assistência social. Beijo, viu, Carlinha? Saudade, beijo e abraços. Agora, até isso tem que ser virtual, né? Agora inventaram o abraço virtual. Viu? Então, eu quero, antes de chamar aqui nosso querido amigo Alisson, dizer que eu sou muito grata, mais uma vez, né, a gente repete, sendo até redundante, grata a Deus. Socorro Costa, beijo, viu? Elbena, que saudade, minha amiga. Sou grata a Deus por receber, né? Grata a Alisson pelo carinho, pelo acolhimento e principalmente por de cara ele aceitar nosso convite para esse bate-papo. Então, eu vou aqui ler. Olha que coisa linda, num currículo resumido. Por aí a gente já sente quem é a pessoa. Olha o primeiro item. Uma pessoa que acredita nas pessoas. Eu digo assim, Alisson, manda aí olha a Salef lembrando aqui, ó, saúde. Na saúde ter empatia significa estar em consonância com a humanização. Exatamente. Olha só, manda aí teu currículo resumido, aí ele manda. Uma pessoa que acredita nas pessoas. Que coisa linda. Pronto. Psicólogo formado pela Unifacex. Psicoterapeuta no Espaço Vivente. Poeta. Eita, 3 livros lançados. Pensa, uma escritor, tá vendo? Produtor de artigos acadêmicos em psicologia, ou seja, produção científica. Além de poética, né? Além da arte.
artigos acadêmicos em psicologia, né, na questão da produção científica, professor de psicologia e temas afins nas escolas técnicas, e idealizador do podcast um tanto de coisas e algo mais. Deve ser um tanto, né? Um tanto de coisas e algo mais. Mas ele vai falar pra gente que coisas são essas, ainda mais esse algo mais. Com certeza ele vai dizer o que é isso. Eu acho que é um tanto, né? De coisas e um algo mais. Eu acho que foi aqui um desenho. Mas o mais importante, um abraço, minha amiga. Um beijo pra todo mundo. Como diz Cora Coralina, Tessia nos lembra, somos retalhos na vida humana. Somos retalhos na vida humana. Rapaz, eu tô vendo que hoje o negócio é profundo, viu? E aí? Vamos lá, Alisson. Chamar aqui nosso amigo Alisson pra gente, de fato, começar nosso... Agora esse negócio aqui não sai não, né? De jeito nenhum. Ô, meu pai. Vai tá bom. Alisson, meu filho, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Ana. Que Tudo honra. bem? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje eu participei, antes da gente... Não, primeiro, gratidão. Quero agradecer, né? Eu que agradeço, Ana. Como eu falei, que você, o seu acolhimento, seu carinho, seu respeito de sempre, né? De estar aqui conosco. Eu sei que você está numa sequência de trabalho aí, de muita luta, principalmente que eu venho acompanhando algumas lives suas e vi, inclusive, na Câmara. E sei que você é cheio, mas você está aqui conosco. Quero logo pedir desculpas, porque hoje foi uma audiência pública virtual, depois foi uma reunião, depois foi outra reunião, depois foi um atendimento, reunião do conselho, e Nossa. depois passei em outra situação e cheguei aqui e não soube colocar aquele negócio que você disse que Paulinha para colocar na janela. Não soube, porque eu não tive Tá tempo, ótimo. viu? Vou logo lhe dizer. Meu filho, antes de mais nada, gratidão. E como é de praxe, você falar um pouquinho, falei aqui um pouquinho do seu currículo, coisa linda, viu? Sou muito feliz, orgulhosa, tenho assim uma atenção, um carinho, uma gratidão, uma admiração verdadeira, sabe? Pelo homem digno que você é, esforçado, de tantas lutas e tantas vitórias. Mas fala aí pra gente um pouquinho da sua vida, das suas experiências, antes da gente entrar nesse tema, que o negócio hoje é profundo, viu? Ai, Ana, eu que agradeço pelo convite, né? Por essa lembrança. Não é tudo isso, como você trouxe da sua rotina, mas estamos aqui, né? E não se preocupe, estamos falando de empatia e estar cansada depois de tudo isso é muito bem-vindo e será muito acolhido. Então, né? Quem sou eu? Ana já trouxe com belas palavras, que nem precisa repetir tanto, mas chega, enchi os olhos aqui ouvindo, né? Você falando. Muito obrigada por cada palavra. E é isso, pessoal. Eu sou Alisson, né? Uma pessoa que acredita nas pessoas, né? E, principalmente, eu gosto muito de trazer essa definição, né? Eu sou Alisson e acredito, três pontinhos, nas pessoas. Eu acredito no poder transformador da escrita. Eu acredito na potência que cada um tem. E, principalmente, no que cada um pode fazer mediante as coisas que lhe acontecem, sua capacidade de reconstruir. E depois disso, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, sou professor, sou escritor. E todo esse movimento vai construindo essa reflexão que a gente vai partilhar aqui hoje com a Ana, com você É um que nos gatinho assiste, que a né? gente limpa a vista. E um beijo para a Tessia, que ela está me cobrando aqui, minha grande amiga. Tessia tá dizendo aí, é merecedor, Michele. Muito bem, é merecedor das suas palavras. Um abraço aqui para Rubens. Rubens, a gente tem aqui um blog, viu, nos acompanhando. Rubens, beijão para você, meu amigo. Um abraço. Um abraço para Rubens, né? Eu fui colunista no comecinho do blog com ele. Foi? Eu tenho uma coluna sobre saúde e bem-estar, era muito bacana. Menina, que legal. Oi, Ana, Tessia. Oi, Tessia. E aí, Alisson, a gente fez assim, eu tive a coragem de fazer assim uma rápida, uma breve introdução da temática, em relação à temática, e achei tão interessante essas palavras-chave quando a gente traz esse tema.
a importância da empatia no pós-pandemia. Eu acho até a gente, como um pouquinho da nossa experiência como docente, a gente traz não só a questão epistemológica, como a questão do significado das coisas, da razão das coisas, né? Sim. Da questão conceitual. E aí seria bom a gente conversar um pouquinho, porque nós não somos técnicos, como você da área, e eu achei tão amplo e tantas definições e reflexões sobre uma palavra, empatia. Eu queria Sim. começar com você esse bate-papo assim. A importância da empatia no pós-pandemia. Mas, de fato, que empatia é essa? Ela vem de onde? Ela é o quê? O que é isso? E por que, que ela é importante no pós-pandemia? Mas, primeiro, o que é essa empatia? Ótimo, Ana. Um ótimo ponto de partida. Quando nós estamos falando em empatia, nós temos um conceito muito bem difundido mundo afora: a capacidade de se colocar no lugar do outro. Até certo ponto, isso está muito coerente. Mas eu gostaria de trazer um plus para tudo isso, que é a grande proposta dessa reflexão. Vamos pensar a empatia como um óculos. Então, afunilando e aperfeiçoando, a empatia é a capacidade cognitiva e afetiva, ou seja, racional e emocional, de perceber o outro e, a partir dessa percepção, eu considerar isso nas minhas ações. Ou seja, é tentar ver o mundo tal como o outro vê e tentar entender quais são as percepções que ele tem, quais são as percepções que ele deixa de ter e como isso chega até mim. E a partir disso, eu vou caminhando, me organizando e reorganizando, e assim eu vou estar considerando o outro na minha ação, no meu fazer, nas minhas atitudes. E que esse gancho com a pandemia se faz muito importante porque nós acabamos pensando e achando que empatia é uma coisa técnica, linear, utilizável, é recurso. Sim, é um recurso, mas não de cabide. Não, vou ser empático hoje, vou ser empático depois. Né? E nesse pós-pandemia, que já começa a se ventilar a possibilidade de uma saída, né, desse processo mais tenso, mais intenso, considerar o outro vai ser muito importante. Porque o outro, tal como o eu de cada um, vai estar bem baleado, bem baqueado, né? E tudo isso se faz muito necessário para que a gente possa oferecer um pouco do que temos para o outro e também perceber o que é que o outro tem para oferecer para a gente. Quando você traz, Alisson, essa questão da definição, né, que é mais uma reflexão mesmo sobre esses conceitos de empatia, desde o mais cotidiano até o mais técnico, mais complexo, eu me lembrei, por exemplo, né, da questão da própria era cristã, de que, na verdade, eu vou lhe fazer um questionamento, mas queria fazer primeiro essa reflexão. Quando você falava, eu lembrei de Cristo, lembrei de Jesus, né? Há mais de 2000 anos, né? A partir do calendário cristão, como a gente falou. Tipo, mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Mas eis o segundo que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Essa empatia, eu acho que essa colocação de Jesus, profunda e sábia, é exatamente, e é muito mais, mas é exatamente essa empatia de você se colocar no lugar do outro, né? Sim. Fazer ao outro o que você gostaria de receber. E é mais do que um instrumento, como você falou, mais do que uma ferramenta ou uma alternativa. É a base de todo e qualquer relacionamento, é a base do ser. Eu acho que é coisa do valor, né? Do respeito, da solidariedade, de tudo isso que a gente traz. E em cima disso eu lhe pergunto, como é que esse conceito surgiu? Ele é antigo para a psicologia, desde que mundo é mundo, desde que a psicologia é psicologia, ou não? É algo mais atual? Atualmente, esse conceito ganha destaque por causa de todo o cenário que a gente vive e também ele foi se ampliando, mas a empatia, pensando assim num caráter histórico, ela sempre fez parte da nossa história humana, né? Então, assim, a psicologia, desde o começo do seu nascimento, ela toca na empatia, vamos dizer assim, mas sem se aprofundar. E isso vai mostrando o quanto
esse caráter de mapear das ciências foi dando nome às coisas, né? Não, isso aqui é empatia, isso aqui sei lá, curativos da Solidariedade, enfermagem. resiliência, isso é o cuidar, Isso, isso é humanização, isso é não sei o isso, quê. exato. Tudo isso foi dando nome, né? E ao passo que isso foi evoluindo, a psicologia eu diria que a psicologia foi até tardia em se aprofundar na empatia, porque antes disso, uma área que se aprofundou bastante foi o marketing, foi o e-commerce, o comércio, porque eles procuram a experiência do usuário, né? Então eles tentam criar uma percepção de como aquela pessoa utiliza aquele produto, aquele serviço, então eles se aprofundam muito mais em alguns aspectos da experiência do que outras ciências, no começo. Hoje está todo mundo numa mesma área. Mas, de modo geral, a empatia ela é uma composição humana, ou seja, tal como o sofrimento, como a alegria, os sentimentos, essa capacidade de perceber o que é que o outro tem, que eu posso considerar ou não, diz também de um caráter evolucionário, né? Algumas teorias da psicologia trazem que o nosso cérebro se desenvolveu de um jeito que conseguiu perceber a partir de um neurônio chamado neurônio espelho, que é bem isso mesmo, ele percebe o outro e repete, que há uma coisa que acontece no outro que quando eu considero, eu me sintonizo, como a colega falou ali, né? Que há um ressoar, uma sintonia. Então esse conceito, desde então, eu diria que até desde os filósofos já começa a ser ventilado, mas por outras características. É que eu não vou me arriscar, que eu não sou filósofo, mas Platão, Aristóteles, com Sim, certeza tocavam nesse assunto, o que eles chamavam de psique, né? sim. O conhece a ti mesmo, né? E outra coisa, essa questão do conhecer o outro. Então, você fala, por exemplo, que interessante, Alisson, nunca você está dando realmente uma aula, ampliando nossos horizontes, viu? Que eu nunca tinha pensado nada disso. Muito interessante. E em relação a essa área, por exemplo, do marketing, então, o que é que a gente pode concluir? Não sei. Esse também é o questionamento. De repente, esse conceito tem tudo a ver com o comportamento humano? Sim, porque ele está entrelaçado nas entranhas do ser humano, vou dizer bem assim. Porque quando nós estamos falando de empatia, nós estamos falando de um relógio à corda, de um relógio automático. Ou seja, a gente dá um start e ele por si só se mantém e vai se retroalimentando. Ou seja, ele começa e termina o processo infinitamente. Porque a empatia, ela traz um conceito fundamental, que é ampliar. Não podemos incorrer no distanciamento do conceito e dizer que empatia é compaixão. Não necessariamente. Compaixão é importante, mas a empatia ela ultrapassa a compaixão. Porque a compaixão, ela diz de um sentir uma diminuição do sentimento de prazer porque o outro está ruim. Então eu vou lá e tento equilibrar isso, deixando o outro bem. Já na empatia, eu me afundo com o outro para poder sentir essa pegada do que ele tá me dizendo, né? É o famoso, em vez de dizer, não chore não, é chorar com a pessoa. Quando nós vamos entrando nessa seara da empatia, tem um conceito fantástico de um autor que ele diz assim: nós precisamos migrar da introspecção profunda para a outrospecção. Eu preciso me aprofundar no outro. E aí, Ana, nesse momento atual, dar espaço para o outro é realmente fazer um exercício de remar contra a maré do egocentrismo. Não digo É egoísmo, isso que eu digo ia lhe egocentrismo perguntar. mesmo. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, a questão do caráter, do egoísmo, egocentrismo e outra também, que já fazendo um link do que você está falando, muito interessante. Eu vou dizer uma coisa, viu, Alisson? Isso aqui está sendo a live mais profunda, viu? De profundo conhecimento. Aqui é uma verdadeira aula, uma coisa de ser hoje promete. E além da questão do link com a questão do caráter, egocentrismo, egoísmo, é a questão que eu lhe pergunto. Você falou de compaixão, e se fizer essa relação com solidariedade? Sim. A solidariedade, ela, vamos dizer assim, chipa melhor, né? Porque, não que a compaixão não chipe, minha gente, não é isso. Chipa sim, é porque
na definição conceitual, elas se assemelham, mas uma é mais profunda que a outra. E a solidariedade, ela consegue ampliar essa concatenação, essa união dessas ideias. Então, ser solidário diz muito de dois pontos fundamentais. O quanto eu sei sobre mim, porque para eu ser solidário eu preciso saber quais são meus limites, até onde eu posso ir, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso desembolsar emocionalmente, financeiramente, de tempo, e também desde um comportamento altruísta, né? Porque o altruísmo é fazer pelo outro na perspectiva de que o que eu faço já me satisfaz pelo simples fato de ter feito. Eu Sem não buscar preciso da famosa... recompensa, né? Sem buscar Exatamente, recompensa. exato. Desinteressadamente. Exato. É aquela, sabe, você que não está nos assistindo, e você, Ana, também. Já deve ter feito alguma coisa para alguém que a própria coisa pagou. Você ficou, putz, que massa, ajudei o cara aqui, né? Varri uma casa, atravessei uma rua, peguei o peso, e a gente fica com êxtase. E é isso que eu quero destacar como sendo o aspecto fundamental do processo empático, que é também o interesse pelo outro. E Alisson, você falando, aí a gente vai para o cotidiano. Eu olhando aqui para a Tessia e tantos outros amigos e amigas que já passaram, estão passando, que vão assistir posteriormente. A questão, lembro de Tessia aqui como assistente social, que é exatamente o que eu vou trazer para o dia a dia. Né? Você Uhum. falou da ação, do ato de sentir a dor do outro, né? Até que ponto isso acaba sendo real, você que diz que cada um tem sua própria dor, mas você sentir a dor do outro, chorar com o outro, né? Simplesmente, como você colocou muito bem, não chore, né? E aí eu fico imaginando, por exemplo, na prática, Tessia se depara, como todos nós, na realidade, mas eu vou pedir licença, viu, Tessia, para dar um exemplo aqui com você. Na sua prática diária, né, famílias de extrema vulnerabilidade social, famílias desestruturadas, pessoas assim na fome, na miséria, com questão séria da dependência química, da drogadição. Aí ela chega num contexto desse, Alisson. Aí eu lhe Uhum. pergunto na prática, já entendendo onde eu quero chegar. O que seria a empatia? O que seria o egoísmo, o egocentrismo? O que seria, para a gente já entrar na questão da pandemia propriamente dita e no pós-pandemia? O que seria essa solidariedade ou essa compaixão? Um caso desse, que você vê aquele contexto, você que sabe muito bem do que eu estou falando na prática, que você olha Sim. assim e você diz, meu Deus. Aí tem um olhar técnico, tem um olhar humano e tem... E aí? A empatia nisso aí. Uhum. Ótima reflexão, sinuca de bico. Reflexão, sinuca de bico essa. Nesse processo, Ana, tem uma coisa Quero muito dizer que a gente interessante não que... combinou nada, viu? A gente não combinou nada. Sim, perfeito. E nessa reflexão que a Ana trouxe, tem uma coisa que também perpassa a empatia, que é o deixar-se afetar. Quando nós estamos imersos numa realidade como essa, nós vamos ser atingidos. Vou trocar afetar por atingir. Temos que deixar-nos ser atingidos por aquilo que nós estamos imergidos, pela realidade, pela dificuldade. E nesse momento, a empatia vai ser, ou pode ser, vou botar como possibilidade, esse profissional que está ali atuando, quando exercita a empatia, ele considera a realidade que ele se imerge para a promoção de suas ações. E isso é importante destacar que nós não estamos falando de um assistencialismo, que ele vai se comover e levantar fundos e tal. Pode acontecer, paralela à sua ação. Mas a empatia desde esse movimento de acreditar no outro, no potencial do outro, e junto com aquilo que eu estou percebendo, até me reorganizar para melhor vivenciar com aquela pessoa aquela situação. E isso vai, aí vem um exercício de se despir do egocentrismo, principalmente, descer a bolinha de técnico para ser humano e
deixar o jaleco de lado, né? Pegando a referência de que existe jaleco nos profissionais. É tirar o jaleco como essa simbologia de, ok, não sou aqui somente um profissional, eu sou uma pessoa. E tem uma coisa muito interessante, Ana, que quanto mais horizontal forem as relações, mais empático nós podemos ser. E existe uma coisa que eu aprendi fantástico nos estudos sobre a empatia, que vai de encontro ao que a gente aprende no nosso senso comum, que é aquele ditado que diz: ah, eu sei o que é isso, já passei por isso. Quanto mais referência nós temos daquela experiência por ter passado por ela, menos empático a gente consegue ser. Como Porque eu assim, vou Alisson? concatenando, porque Interessante eu, isso. porque eu vou concatenando resoluções para a situação que não é minha e eu vou me distanciando da pessoa. Não, faça assim, faça isso. Não, eu fiz assim, deu Ah, certo. Por que então você não tenta isso? a gente tem uma tendência, no caso, então, de banalizar a situação. Em Eu diria parte, generalizar. 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 Certo? E Sim. a gente acaba se distanciando, porque em vez de eu me aproximar, porque se for uma experiência totalmente desconhecida, eu me conecto muito mais profundamente com a pessoa, porque eu não tenho nenhuma referência. Sim. Mas quando eu tenho, e isso vai coisando, isso vai me distanciando. E aí entra Sim. a reflexão crítica do técnico de que essa realidade que você trouxe pode ser a 20ª vez que ela vê no trabalho, mas será muito benéfico experimentá-la como se fosse a primeira. Porque isso conecta, porque isso aproxima. E isso vai tornar com que eu consiga vivenciar horizontalmente aquela realidade e que até as minhas ações enquanto técnico vão ser muito mais efetivas. Porque eu vou conseguir estar muito mais próximo da realidade do que se eu dar um encaminhamento de papel, tá aqui o encaminhamento, vá lá Sim. resolver. E isso vai movimentar de uma forma diferente essa parte da sistemática do cuidado. Quando você fala assim, Alisson, eu me lembro muito desse contexto, quando se fala muito a questão do vínculo, né? Um beijo aí para Uhum. Gilma, saudade, Gilma, nutricionista maravilhosa. Aí, ó, a galera. Oi, Gilma, um Nossa abraço. amiga linda, saudade. Quando a gente fala do vínculo, né? Vínculo. Uhum. Por que não? Eu acho que tem essa discussão que tem tudo a ver com do que a gente está conversando em relação à empatia, de dizer que é o técnico, não, eu sou o técnico. Eu lembro de uma amiga minha, inclusive ela passou por Perfeito. aqui, ela é enfermeira obstetra, ou obstétrica, e ela Uhum. tem 20, vamos supor, 20 anos de obstetrícia. E ela diz que todo parto, de dezenas, centenas de parto, eles são diferentes, né? Aquela dor, aquele momento, a emoção. E consegue se emocionar, como você falou, você pode fazer 20 visitas, né, como assistente social, mas aquela é diferente, porque ele é único, né? Essa questão muito importante que Exato. você falou, essa questão de generalizar. E por falar em generalizar, a questão da pandemia. O que é que você tem a nos dizer para a gente entrelaçar nossos conceitos e Sim. temáticas? Pandemia. Pandemia é sério, né? Pandemia. Então, Ana, antes de eu entrar nesse seu gancho, eu vou só complementar, pegando o que Sim, você falou. fica voltando. Quando você fala do vínculo, eu estou me lembrando muito dos alunos que nós temos enquanto técnicos de enfermagem, que na minha disciplina de psicologia, eles perguntam: professor, como é que eu faço? Professor, eu posso dar bom dia, eu posso dar boa tarde, mas se eu me apegar ao paciente, barra cliente, aí eu digo, que bom que você se apegue. Que bom que você chore se ele chegar a falecer, que você fique feliz Uhum, que ele receba a alta, que você uhum. fique triste se ele piorar. Porque há uma tendência, Ana, principalmente nos profissionais de informação, em técnico, eu enfatizo o técnico, Sim. que Que é o tende a cuidar, né? A separar. enfermagem é o cuidar. É, exato. Né? Né, que tende a separar o eu profissional do eu técnico. E eu acho muito interessante uma fala que eles trazem. Não, professor, eu preciso ser profissional, eu não posso chorar. E eu sempre Uhum. trago o questionamento. Então, se você chorar, você não é profissional? Há um niilismo, né, uma redução da pessoa só porque ela chora, porque ela se emociona. E isso tudo
nos dá um panorama fantástico de como as emoções, o subjetivo e o psíquico, ganham espaço no social. Ou seja, é reduzido, é comprimido, e já entrando na empatia, na pandemia, quando nós estamos nesse momento atual, aonde o nada, vou chamar assim, o nada é o momento atual, nós não temos o trabalho como antes, nós não temos a rotina de casa como antes, nós estamos fazendo um mergulho em apneia dentro de realidades, vamos dizer assim, pequenas, da nossa família, a minha realidade, a minha problemática, o meu relacionamento. E aí nós vamos nos distanciando dos outros. Quem aqui que está nos assistindo, você, Ana, não teve já a impressão de que, poxa, eu tenho amigos, nunca mais falei com ninguém, nunca mais recebi uma mensagem, não falei com o pessoal do trabalho? Ou seja, o sentimento de desconexão, por si só, ele se instala e por si só ele se alimenta porque as circunstâncias não permitem que a gente se conecte com a mesma facilidade que antes. E eu digo que antes, destacando a intensidade, né? A intensidade de estar no abraço, no cheiro, no aperto. E isso nos faz pensar a empatia, ou nos faz pensar a pandemia como sendo uma tesoura muito afiada que vem cortando esses vínculos e esses laços, mas não de forma concreta, assim, não vai romper de verdade, mas tá uns fiozinhos, e fica só aquele fiozinho segurando ali pra gente pensar. Quantas vezes, Alisson, eu adoro abraçar, cheirar, pegar, viu? Tem isso comigo não, e é porque eu sou assim mesmo. Quantas vezes eu já cheguei e recuei, né? A gente às vezes até esquece. Exato. A gente chega e, como você fala, é uma ruptura. Que analogia interessante, essa tesoura que corta esses laços, esses vínculos. Que profundo, eu nunca tinha pensado assim. Muito interessante mesmo. E aí, com essas rupturas, com esses cortes, como é que nós estamos? Vamos pensar a nossa situação atual como uma roupa que rasgou. Descosturou, uma manga frouxou ali, né? Porque muito tempo parado, tal, sem usar. Quando você vestiu, tuf. E no pós-pandemia, vamos dizer que nós tivemos a tendência a aumentar a nossa massa de gordura, né? Então, ficou um pouquinho mais gordinho. Vamos lidar a empatia como essa roupa. Não, para consertar ela, nós vamos precisar de uma pessoa de confiança, uma pessoa habilidosa, uma pessoa que tenha um equipamento, uma pessoa que saiba do dobrado, como diz a história. Ou seja, nós vamos precisar de um repositório, de alguém que eu possa depositar a minha roupa e depois vir retorná-la e vesti-la. Ela vai fazer parte de mim. Como assim, Alisson? Que analogia é essa? O que eu quero dizer, Ana, e pessoal que nos assiste, é que nesse pós-pandemia, nós vamos precisar lavar, polir, hidratar essa empatia. E como é que eu faço isso, Alisson? Exercitando. Com o outro, com esse contato, exercendo a perspectiva de introspecção. Já vou lhe perguntar, não é nem no pós-pandemia, é hoje. Como é que a gente faz isso hoje? Sim, ótimo. Diz aí como é que a gente faz. Então, hoje, eu até peguei aqui um trechinho de um livro só para dar uma citada bem filosófica. Tereza, é importante Tereza Janaíne está dizendo aqui, Jane, que seria tão importante que os profissionais soubessem quão importante e simples um simples bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela coisa aqui, essa empatia, isso, né? É o respeito, é a solidariedade, é a educação, é o bom trato. E aí, Tereza manda aqui pra gente, ó. Você traz sua roupa aqui para mim que eu fogo. KKK. Perfeito. Muito bem, Janaína, é isso mesmo, né? E principalmente de nós entendermos, existem dois tipos de profissionais, os que respondem e os que dialogam. Tem aquele profissional que é só resposta, só é reativo, né? Eu só respondo se me perguntarem. E tem aquele que dialoga, que se expõe, que é a parte mais difícil da empatia. É me expor ao outro na perspectiva que eu preciso. E nessa perspectiva tem uma frase que diz assim: a empatia murcha e morre quando deixamos de reconhecer a humanidade das outras pessoas.
Por isso que Padre Fábio, eu gosto muito das reflexões dele. Ele fala muito, reconheça. Ah, você vê o que é ignorância. Hoje eu estou conseguindo começar a compreender a colocação de Padre Fábio com você nos ensinando. Porque ele diz assim, reconheça, e ele repete, reconheça sempre a humanidade do outro. Né? Ele sempre Perfeito. diz isso. Que coisa interessante, Anderson. E quando nós falamos em reconhecer a humanidade do outro, é exatamente dar o direito de ele ser humano. Porque eu não sei você, mas eu já ouvi algumas frases que dizem assim: ah, fulano é pior que uma dor de cabeça, é pior que uma gripe, é pior que o corona. A gente despersonifica a pessoa, não só nessa fala verbal, mas a intenção é de desconstruí-la enquanto pessoa. E pensar hoje a empatia no miolo da pandemia e no pós-pandemia é pensar nesse resgate do interesse pela pessoa. Por isso, né, eu gosto sempre de convidar as pessoas. Tente se definir sem utilizar um título, sem utilizar sua profissão. Quem é você sem tudo isso? E se apresente para o outro nessa condição e você vai conseguir ter uma conexão significativa. Converse com um estranho no ônibus. Nesse momento atual, Ana, e para o pós, o exercício mais primordial que floresce, que hidrata, que rega a empatia é exatamente o diálogo, a conversação. E partindo de uma premissa fundamental: eu não sei nada do outro. Nós temos uma ideia fissurada de que eu conheço Ana Michele porque eu vi ela falando numa live, porque eu vi uma foto, porque me disseram tal coisa. Eu conheço Alisson porque eu já vi ele dando aula e eu sei. Ok, você sabe um recorte. Mas, numa conversação, isso vai ganhando outros ritmos, outros rumos. Né? Então, tentando ser bem objetivo na sua fala, na sua pergunta, atualmente é necessário reconsiderarmos que o outro é humano, que a gente acaba esquecendo. Ah, fulano tá bom demais, não tá nem sofrendo com a pandemia. Você tem os seus limites de percepção. E exercitar a conversação. Então, assim, hoje, como você está colocando, inclusive, a Guinaldo está dizendo aqui que é preciso aprender a escutar, né? E Perfeito. Isabel coloca aqui, ser a luz do outro, né? E falar em luz, a gente pode citar aqui vários pensadores, escritores, escritoras, mas eu vou voltar para o Cristo, viu? Hoje, citar de Sim, novo fique à vontade. Jesus com a luz, né? Quando ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que nós devemos ser como uma candeia sobre o alqueire, né? Ou seja, que aquela luz ela tem que estar no local mais alto, né, gente? Que essa Exato. luz que ela possa iluminar todos, iluminar o ambiente, né? Iluminar nossas vidas, nossos passos, nosso caminho. Que coisa linda, né? E aqui Jane está dizendo que quando a gente tira os holofotes, né, que abrange tanto o nosso ego, esse holofote coloca para o outro, é essencial. Alisson colocou aqui um dedo na ferida que eu fiquei aqui fazendo um exercício mental e agora ele me deu uma grande lição de vida, de um aprendizado desde a apresentação dele. Porque é exatamente isso que ele quis colocar e ele acredito que ele atingiu o objetivo quando ele começou dizendo: quem é Alisson? Uma pessoa que acredita nas pessoas. Ele não falou do psicólogo, do docente, do escritor, do poeta, de tá. Ele falou que é uma pessoa que acredita nas pessoas. Depois, eu sou psicólogo, eu sou docente, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu fiquei aqui fazendo exercício, viu? Mental. Quem é Ana Michele? Coisa boa. Quem é Ana Michele? Rapaz, então eu acho que começa por aí, além do diálogo, além do. Tô toda arrepiada aqui, ó. Além do diálogo, além do saber ouvir, além do se colocar no lugar do outro. Quem é Ana Michele? Ah, a vereadora, a professora, a doutora. Rapaz, é hora demais, né? É mesmo, quem é Ana Michele? Uhum, A muita mulher hora. da amiga minha, que ela tá aqui na live, inclusive, eu acredito que ela vai lembrar. Aí ela disse assim, isso aqui é Ana Michele, é ouro, é ouro, é ouro. Eu fiquei assim olhando pra cara dela, me apresentando. Aí eu disse assim, Votes, ela vai me dizer que eu sou amiga dela. Que
que para mim o principal, né, não? Aí eu disse a ela, Sim, mulher, tu não disse que eu sou tua amiga, não? Ô, mulher, entende? Rapaz, eu nunca pensei nisso que você está falando. Gente, a gente que está acompanhando, meus amigos, nossos amigos, isso é extraordinário. Como apresentar-se sem os rótulos, né? perfeito. Isso sim é Exato. empatia. A gente se, digamos assim, a gente se mostra como nós somos e a gente vai tirando essas, de repente, até esse peso, né? É um peso tão grande que a gente leva. Uhum. Que Não, com interessante, certeza. que Quando todas interessante. essas horas são anunciadas antes de você, eu fico imaginando o seu corpo, né, automaticamente se ajustando para, né, se Para tudo organizar para isso. doutora, vereadora, tarará, tarará. Aí, de repente, você é tudo isso. Eu digo, rapaz, e cadê a Ana Michele? Né? Exato, Cadê a Ana exato. Michele aí? Que interessante, Alisson. E no momento de pandemia, quando a gente se depara com a realidade brutal até, né? Que muitas famílias, como você falou, essa questão da empatia, hoje, muitas pessoas em situação de rua, desemprego aumentou, né? Muito. Essa questão do isolamento, da violência doméstica. Né? Vamos falar também um pouquinho sobre isso, que é a realidade. As pessoas Uhum, estão em sim, casa e, por um lado, vem essa questão da afetividade e dos vínculos familiares, né, do diálogo, da convivência, mas, por outro lado, a violência contra a criança, adolescente, o idoso, a mulher que chegou aí nos... Estão mostrando as estatísticas de mais de 400% depois da pandemia, do isolamento social, né, da violência doméstica, por exemplo. E aí eu lhe pergunto, nesse contexto de pandemia, que com esses cortes, com essas rupturas, e com tudo isso, esse turbilhão, nós estamos menos egoístas? Egoístas? Será que nós estamos mais reflexivos? Ou a gente ainda está longe de viver, de fato, essa empatia? Ana, cada cabeça é um mundo. Mas o que nós podemos refletir é que não tem uma frase que ficou popular nessa pandemia, né, que é: estamos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, vivendo uma turbulência transversal. E eu acredito que nós temos que fincar os pés na nossa realidade particular e nos colocar em processo de refletir o que é que em mim saiu de um lugar para outro, o que é que em mim mudou, para que eu possa dizer, nossa, essa pandemia mexeu comigo nesse sentido. E que isso se perpetue, porque quanto mais profunda a mudança, mais longínqua é a permanência. Mas nós também temos que continuar acreditando nas pessoas, mas sem colocar sobre elas o peso da mudança. É Sim. acreditar sem expectativas. Sem exigir, né, na verdade? Porque Isso, sem exigir. a gente ama porque o outro vai me amar. Eu faço algo porque eu indiretamente ou diretamente, nem que seja implícito ou intrínseco, algo em troca. Né? Busco ou espero. Exato. Eu quero fazer o bem, muitas vezes, para mostrar que eu sou caridosa. Né? Eu quero mostrar ao mundo, é como Jesus disse também, a gente, para orar, a gente não precisa muitas vezes estar em cima de uma montanha, né? A gente no nosso silêncio, no nosso quarto, né? De tantas formas que a gente tem dessa ligação, desse religare com as forças, né? Isso. Do universo, com o nosso Criador. E aí são coisas tão nossas, tão pessoais, e a gente muitas vezes transporta, não é nem transporte, falar para o psicólogo, como é que vocês dizem? Para o outro, projeta, né? Não é projeta? Projeto. Projeta no outro, né? E aí, essa empatia tem alguma prateleira? Boa pergunta, Ana. Sabe aquele lugar que você deixou seus sonhos quando era criança? Tá lá. Quando nós estamos falando de empatia, nós estamos falando de um resgate de algo que sempre foi nosso.
E eu trago esse exemplo daquele lugar que nós deixamos nossos sonhos de criança, porque lá tem tanta coisa, uma prateleira tão recheada, tão colorida, e eu tenho certeza que as experiências que a infância nos prometeu, que a experiência que a infância nos promoveu, melhor dizendo, ela nos teceu empatia com muita coragem. E eu quero dizer que esse lugar de encontrar empatia está na ponte que me liga ao outro. Não está somente dentro de mim, não está somente dentro do outro, mas está no processo de troca. Quando eu converso, quando eu verdadeiramente... Como é que você está? Porque uma coisa que eu acho que algumas pessoas devem ter passado é quando você diz assim, como é que você está? E o outro diz, rapaz, hoje eu não estou bem. Entra o modo paisagem. Você fica... É mesmo, e agora? Que a resposta Não tem que sabe o ser que falar. aquela. A resposta tem que ser tudo Exato. bem. Exato, mas nem sempre está tudo bem, minha gente. É esse o grande mote da questão. E tranquilão. Se não está bem, ok. Se tiver com disponibilidade para ouvir, escute. Se não, eu posso te ligar mais tarde, mas isso tem que partir, Ana, de um interesse verdadeiro. E se interessar por pessoas, eu digo que sempre que nós vamos ao encontro de alguém novo, que nós tenhamos a mesma sensação de quando nos encontramos pela primeira vez com o nosso primeiro namorado ou namorada. Aquele frio na barriga, A aquele borboletas no expectativa, estômago, né? a Como é que será? emoção. Como é que vai ser? Exato. Ou seja, Porque isso é o outro importa, né, Alisson? Ele importa. perfeitamente. Importa, me ensina, é válido. E é lá que eu reconheço quem eu sou também. Porque como um processo de espelho, eu vou me ver, eu vou ver as diferenças, eu vou ver os contrastes, as equidades, as igualdades. Ou seja, o outro é uma sala de aula ambulante. E esse outro tem classe social, Alisson? Ele tem que ser da grande roda da sociedade, ele tem que ser um grande doutor em filosofia para que a gente realmente se importe com ele. Ele tem que ser um grande político influente, onde a gente tem vários canais e portas abertas de muitas coisas que são ditos os valores, né, que a gente tem que se policiar muito. Esse outro, ele tem alguma característica específica? Tem uma que eu acho que é fantástica. Ele é cidadão do mundo. Ou seja, quem morar nesse planeta será carregado de interesse. Ou seja, despir-se também desse egocentrismo projetado é muito poderoso. Eu não preciso que o outro seja um grande centro para chamar minha atenção. Seja uma aura da vida. Aura, doutora, vereadora, não sei o quê. Não. Nós, como experientes com a população em situação de rua, até essa que nos acompanha, quantos aprendizados nós tiramos daquelas pessoas que não sabiam nem falar neles. direito? Pensei neles ao fazer a pergunta. Exatamente. Então, assim, olha, eu te lembrei de uma coisa. Uma vez eu fazia faculdade ainda. E eu pegando o ônibus, né, não tinha veículo próprio ainda, uma senhorinha sentou do meu lado e cochilou. E ela foi reclinando, reclinando e dormiu no meu ombro. Eu estava lendo um livro, aí a sobrinha dela estava no outro banco, foi acordar. Disse, não, pode deixar. Se ela não descer antes de mim, eu fico aqui até onde der. Eu sei que ela passou uma meia hora dormindo e eu aqui no meu livro, estava tranquilo. Né? E depois ela foi dizer, meu filho, muito obrigada, estava muito cansada. Né? E isso tudo nos ajuda a pensar como a empatia se concretiza na experiência do cotidiano. Porque nós estamos falando de um fato da relação. E relação não tem protocolo, não tem jeito de fazer. Existe a necessidade de uma disponibilidade em estar com o outro. Porque sabe como eu chamo as pessoas que eu atendo, Ana? Eu nem chamo de paciente e nem chamo de cliente. Eu chamo de vivente. Que coisa linda, vivente. O vivente foi a defesa do meu TCC. Eu já vou Que me o que é o inscrever para vivente? ser sua vivente, viu? O vivente é um termo que, a partir de uma inquietação forte na faculdade, significa
aquela pessoa que busca partilhar uma história com um profissional de saúde, ou com qualquer profissional, mas em especial de saúde, que quer partilhar uma história horizontalmente, de vivente para vivente. Porque todos nós vivemos uma história, todos nós temos uma historicidade. E quando nós nivelamos a relação, o processo psicoterapêutico, o processo de relação, o processo de amizade, o processo de trabalho, flui de forma significativa. E por isso que eu levanto muito essa bandeira. Eu acredito nas pessoas e cada um é um vivente. Então vamos conversar aqui de vivente para vivente. Não estou conversando com a Ora, eu estou conversando com a Ana Michele, né? Sim. E isso tudo vai dando liga. E essa liga a gente fica confortável, a gente se sente bem e assim por diante. Uhum. Demais e muito feliz, porque muitos esclarecimentos, profundas reflexões, que o nosso objetivo maior é que a gente mude de atitude, começando pelo pensamento, começando pelas emoções, né? De realmente repensar muitas atitudes. Hoje, a gente pensando, a gente fica assim imaginando se todo, como um grande pensador coloca, quando a gente chegasse assim no final do dia, a gente fizesse uma reflexão dos nossos atos, das nossas ações naquele dia, né? O que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de ruim, onde foi que eu falhei, como é que eu posso fazer aqui essa análise, essa reflexão do meu, dos meus erros, dos meus acertos, e você falando a questão da empatia, principalmente no período de pandemia, onde você fala a questão da importância do diálogo, do ser vivente, né? E a gente às vezes se envergonha que às vezes a gente não tem tempo, entre aspas, de ouvir, né? A gente não dá atenção devida, né? E eu fiquei assim pensando, meu Deus, o quanto a gente precisa exercitar isso, né? De realmente Muito. se colocar no lugar do outro. Aí eu me lembrei aqui de uma situação que eu tenho certeza que muita coisa você já viveu, e inclusive, não vou dizer onde por questão ética, mas em determinada situação, nós estávamos numa sala de aula e a gente falava da valorização da vida. A gente sempre termina a aula com a reflexão, com um pensador, com um pensamento, com uma mensagem. E neste dia era sobre a vida, a valorização da vida. Era até uma reflexão de Chico Xavier. E no final, uma pessoa, né, um aluno abordou, já saindo da escola, e disse: professora, muito obrigada. Isso não foi só uma vez, não, foram instituições diferentes, inclusive situações parecidas. Eu poderia falar com a senhora, a gente só vive atrasado, né? Mas graças a Deus, Alisson, que sim, pois não, pois não. Simplesmente, ele olhou para mim e disse assim: muito obrigado, porque hoje eu planejava o suicídio. E a senhora falou sobre a valorização da vida. Determinado momento, estava lá na Secretaria de Habitação, chegou uma jovem. Ah, tá agendada, tá não, quero falar com a secretária. Pois não. E aí, a gente coloca assim como uma reflexão mesmo das coisas, para que a gente saiba a profunda responsabilidade que nós temos na vida das pessoas. Que ao ouvir, a gente pode evitar um óbito. E não é balela. E você sabe muito bem disso, com essa discussão hoje de suicídio, de automutilação, discussão não, dessa realidade, infelizmente, né? E dos indicadores. Sim. E para resumir esse outro exemplo, que também eu vou refletir do outro extremo, ela disse: olha, eu vim aqui porque eu vim entregar meu apartamento do Minha Casa Minha Vida. Alisson, todo mundo queria participar do sorteio, todo mundo queria um apartamento, todo mundo queria estar habilitado para ser beneficiário daquela habitação de interesse social. Aí uma pessoa chegar para dizer: o meu contrato está pronto, eu quero, secretária, desistir do meu apartamento. E naquele momento, assim, mas por quê? Vamos conversar? O que é que está acontecendo? Não, porque eu tenho uma filha e tenho uma mãe. Minha mãe já é idosa e eu fico com medo de não pagar a prestação. Aí
eu disse, me diga uma coisa, quanto é a parcela na época? R$ 50. Quanto é a energia? O gás é encanado nesse empreendimento, né? Quanto é essa água? Não dava R$ 200 na época, tudo, para Uhum. digamos assim, manter o apartamento dela, né? E sorteada, tudo dentro dos padrões, obviamente, legais e tal. E aí eu perguntei, mas o seu medo é porque eu estou desempregada. Eu disse, mas você mora onde? Eu moro numa casa alugada, em Passagem de Areia. Quanto é o aluguel? 250, só o aluguel. Bem, resumindo a história, ela não desistiu, foi para o empreendimento, conseguiu um emprego, entregamos o empreendimento. Quando nós chegamos lá, Alisson, no pós-ocupação, que é o trabalho social, né, como você sabe, pós-ocupação, aquela pessoa gritando, Ana, Ana, eu não gosto nem não sei nem por que eu estou colocando isso, porque eu não gosto, mas deu certo. Ana, Ana, e eu vi aquela pessoa, olha, você tem que vir no meu apartamento, por favor, suba aqui, eu ia para uma reunião com a comunidade. E aí eu disse, tá certo. Aí olha o tempo, bem rapidinho, tá certo. Meu amigo, quando ela abriu a porta do apartamento, você sabe o que é uma casa de boneca? Era o apartamento Nossa. dela com a mãe e a filha. 3 gerações. E ela, mulher, chefe de família. Ela olhou para a gente assim aos prantos e disse assim: hoje nós estamos aqui. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu não desisti. Está tudo em dias. Alisson, sinceramente, eu sou uma pessoa cheia de defeito, meu Deus do céu, olha como eu tenho defeito. Mas quando, daquele dia, eu disse assim, comigo, vale a pena ouvir, vale a pena dialogar. E quando você falava em ouvir e dialogar, no momento de empatia, especialmente agora, que, repito, a gente pode, ao conversar, evitar uma morte, vou usar desse termo, e aí a gente vê que é como você fala, essa felicidade, de verdade, isso aqui não é demagogia não, Deus sabe do nosso coração. Essa felicidade de saber que você, de uma certa forma, deixa alguma boa recordação, né? Que a gente falava no início. Eu tenho certeza Sim, que você sim. tem inúmeros exemplos, como também outros eu me envergonho. Envergonho como assim, Ana? Das vezes que eu não tive tempo de atender, das vezes que de repente eu não tive tempo de conversar como deveria. Né? Então, traz essa reflexão, Alisson, para a gente. E também, por outro lado, até eu lhe faço uma pergunta, até como principalmente psicólogo, a gente também tem que ter cuidado nessas cobranças, né? Nesses Sim. julgamentos, como é que eu posso dizer? Nessa autopunição, né? E aí, é isso, meu amigo, é extraordinário. E aí, onde é que a gente volta? Exatamente para o que Cristo disse. É tão simples e, ao mesmo tempo, é tanta definição, é tanta discussão, é tanta reflexão, mas, ao mesmo tempo, é tão simples, né? Sim. É sobre essa questão da autocobrança, Ana, o feito é melhor que o perfeito. Então, dentro do possível, sempre vamos fazer o que nos cabe, o que nos dá, porque nós temos nosso limite. Nem imagine se você hoje, depois de tudo que você já fez, depois dessa live, ainda ter que ouvir muitas pessoas, então você tem um limite, né? E isso também é ser autoempático, é entender que eu tenho minhas limitações, minhas extrapolações, que eu não posso ultrapassar porque vai me prejudicar. E existe um livro, você falou agora, né, que tudo caminha para uma mesma coisa, que se chama A Guerra da Arte. Não está errado, é isso mesmo, A Guerra da Arte. Que fala... Você tem, Ana? Eu acho que eu tenho ele, viu? Ganhei, eu tô procurando. Ganhei e nunca li. Muito bom, Tô que fala procurando. exatamente sobre as A Guerra da resistências que Arte. nós temos e que tudo isso faz parte de uma grande
Não é da conexão que capazinha, da se... capa meio vermelha, né? Vermelha com branco e preto, né? Tem essa edição. Tem sim. Ah, vou ler. Então, ponta, por leia. Muito bom, Ah, né? E, rapaz, é, acha que massa. né? E é isso, né? A gente temos uma jornada, cada um, mas nos ajudando, ela fica melhor de ser caminhada. E aí, uma coisa interessante, estamos aqui há 1 hora, vamos já para as nossas considerações finais, mas achei interessante para a gente conversar também um pouquinho sobre isso, para você nos esclarecer. O que é essa autoempatia? Se nós fôssemos trocar em palavras, melhor, trocando as palavras, seria um... Como que eu posso dizer? Considere você quando você for fazer ou cobrar alguma coisa de você mesmo. Como assim, Alisson? Nós tendemos a projetar a empatia como um exercício que sempre vai ser externo, e em sua maioria é externo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que eu também tente considerar como é que está sendo para mim essa experiência que eu estou me cobrando, ou que eu estou almejando o ideal. É tentar me colocar no meu próprio lugar e entender o que é que eu quero com esse esforço todo, o que é que eu quero com essa cobrança toda, o que é que eu quero com esse movimento de perfeição. E aí, quando eu considero isso, né, que a empatia é considerar o outro para tomar as minhas ações, quando eu me considero na minha própria tomada de ações, eu alivio um peso, eu equalizo, é essa palavra, equalizo as emoções, as expectativas, e aí eu sigo de uma forma melhor, mais fluida. Muito legal. Me diga aí o que é que como é que nós poderíamos rapidamente recapitular e passar para as nossas considerações finais e a importância da empatia no pós-pandemia. Tem receita, tem orientação, tem um norte, uma diretriz. O que é que a gente faz? Fechando o nosso papo de hoje, Ana, nós podemos recapitular e fazer uma âncora mental, né? O primeiro ponto, vamos ampliar, trocar as nossas lentes de ver o mundo pela lente desse outro que nos chega e também ter interesse de verdade pelo outro, para que eu possa me conhecer no outro e conhecer o outro em mim, ou seja, essa troca é o mais importante. Exercitemos o diálogo, a conversação sincera, a exposição honesta. E eu falo exposição honesta no sentido assim, você tá bem? Não, não tô bem hoje, tô meio para baixo. Ou então tô muito feliz, consegui tal coisa. Ou então, cara, tô apaixonado. Né? Assumir essas experiências que às vezes são escondidas. E por último, mas não menos importante, se respeite no ritmo que você conseguiu se construir e ao passo que isso for acontecendo, vá abraçando as pessoas que estão à sua volta e lembre-se que a pandemia pode ser uma tesoura afiada, que corta alguns vínculos ou que dilacera o fio. Mas o fio que sustenta os vínculos é muito mais forte, porque ele diz de uma característica humana. Então você vai poder reconstruir, reaproximar. E isso tudo é reconsiderar que nós temos que acreditar no outro, e assim estarei acreditando em mim enquanto pessoa humana, e assim nós estaremos causando uma revolução empática. Ou seja, quando eu, psicólogo, atendo uma pessoa, eu atendo 1000, porque ela vai para muitos lugares com a cabeça totalmente repensada. E quando eu sou empático com uma pessoa, eu atinjo 10.000, porque eu sou um revolucionário. Eu estou fazendo uma coisa que ninguém deu crédito. Então, sejamos revolucionários e levantemos a bandeira da empatia. Menina, que coisa linda. Revolução empática. Perfeito. Agradecer, beijo aqui para Vanessa, Gliciene, pessoal, nossos amigos e amigas que passaram aqui, que nos acompanham, Joalisson, tanta gente boa, né? Sintam-se todos cumprimentados, amados, acolhidos. Sintam o nosso amor e nossa empatia, que agora eu aprendi, viu? Sim! Aprendi. E vamos ser
essa corrente do bem, né? Essa multiplicação do amor, das energias Exato. positivas, a gente se policiar mais, porque a gente também precisa, isso começa por mim, de desacelerar, né? De saber ouvir, né? Falar, dialogar Exato. e gratidão, né? A gente começa com essa palavra. Professor Arnoldo, um beijo, meu amor. Ô, professor Arnoldo aí, ó. Saúde mental, Um abraço, Universidade professor. Federal, meu amor. Gilma, quem arrasa são vocês, Kelly, né? Eu vou dizer uma coisa, Alisson, que aula, viu? Que aprendizado, que diálogo maravilhoso. Lá na frente, quem sabe a gente pode até repetir, ver aí uma temática para a gente repetir, Sim, né? será um prazer. Prazer todo meu, né? E o mais lindo e autêntico e verdadeiro é que eu até pedi a Paulinha, Paulinha, pede a Alisson aí pelo menos uma diretriz, eu sou muito transparente, viu? Um roteiro, me ajude, pelo amor de Deus, estou chegando aqui, ainda nem comi e tal. Aí agora eu me lembrei da autoempatia. E aí ela disse, não, ele não quer nada não, ele quer conversar. Eu digo, eita, meu pai, me ajuda, meu Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. E com certeza tudo conspira, né, para o bem e perfeito, assim, um diálogo maravilhoso. Deus nos conduziu de uma forma assim Muito, muito bom. linda. Tenho certeza, muita gente aqui gostando. Tessia dizendo, vixe, já acabou, né? As meninas aqui, parabéns, Alisson. Alisson é muito Muito preparado. obrigado. Boa energia, muito obrigada. As pessoas aqui interagindo, agradecendo. Essa live, a última live, fiquei muito feliz, assim, a gente conversando sobre vários temas. E a última, assim, do Face, assim, mais de 1.000 visualizações, viu? Um negócio, assim, muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas que Deus vai direcionar para ouvir suas palavras, né, as nossas palavras, tenho certeza que Ele vai abençoar muitas vidas a partir das Com nossas. certeza. Viu? Então, eu sou grata a Deus, grata a você por tudo, por esse momento. E tenho um pedido para você, me ocorreu aqui, eu tenho um pedido para você encerrar nossa live, assim, num clima de muita paz, muita tranquilidade, e principalmente muito, muito amor e muito aprendizado. Que você terminasse com um poema seu, que você achasse, assim, Ah, pertinente, que você achasse, assim, Natália, um beijo, Natália aí entrando, Núbia, meu amor, tá tudo bem, tudo na paz? Núbia também viveu Covid, Irani viveu Covid, aqui tem muitos guerreiros e guerreiras também, viu, Alisson, que sim, com venceram certeza. Covid. Venceram a Covid. E, inclusive, nossos amigos da nossa equipe. E aí eu queria, assim, que você fechasse mesmo Uhum. com um Eu poema sabia que ia ter a parte da seu. poesia. Uma poesia, um poema, para você colocar, assim, um negócio, assim, maravilhoso para a gente encerrar, realmente para ficar a arte, a poesia, a reflexão, a coisa leve, para que a gente entenda que nós somos gente, somos Uhum. amor, somos humano, e que isso é que importa, que isso é que interessa, que nada nos interessa, a não ser o que a gente leva para sempre. Que eu sempre Exato. lembro que Jesus diz, né, que são os tesouros que os ladrões não roubam e nem as traças corroem. E eu escolhi aqui um poema, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu trocar aqui a câmera. Não dá para ver não, vai ficar bem pequenininho. Eu vou ler. E já deixando minha consideração final, Ana, mais uma vez agradeço, será sempre um prazer participar com você, refletir, eu acho que é um exercício para a vida e eu levo isso muito a sério. E eu quero deixar aqui um agrado para todo mundo, né? Como você sabe, eu sou escritor e muitos dos meus livros eles foram pensados para ser gratuitos. Inclusive o que eu vou ler aqui agora é parte de um e-book gratuito. Então quem quiser ler alguns livros nessa pandemia de poesia, no meu perfil do Instagram vai ter lá o link, é só baixar, não tem deixar e-mail, deixar nada, é só baixar e ler. E também convido você e todo mundo a ouvir o meu podcast, que é um tanto de coisa e algo a mais. Sim, Que que é eu uma disse rádio. antes, desculpa, que eu esqueci, pra você ver como é que eu tô, já coroa, olha.
Ele vai dizer como é isso aqui, ele vai me explicar isso aqui que eu não estou entendendo direito para ele dizer aqui para a gente. Como é? Fala aí. Exato. Um tanto de coisa e algo a mais. É um podcast, ou seja, é uma rádio virtual. É um YouTube sem vídeo, vamos dizer assim. Sim. E lá eu trago várias reflexões, inclusive tem um episódio que é sobre empatia, então quem quiser ouvir um pouco mais, tem lá. E tem outras temporadas e assim por diante. Então, sintam-se convidados, será um prazer ter vocês lá. Eu trabalho nesse podcast há um tempo, então assim, ele foi Ainda bem que lançado você agora. traduziu, que é um negócio tão chique, podcast. Agora que eu entendi o que é. Isso, é uma rádio, é uma rádio. Uma rádio sem vídeo, pronto. Isso. E para fechar, eu vou ler aqui um poema que faz parte do livro chamado O Livro das Afetações. O nome do poema é Trabalho. O poema diz assim: quando eu fecho a porta, é hora de trabalhar. Ser ouvido, momento de escutar. Inquieta-me o instante, que acontece um pouco antes do meu momento labutar. O vazio preenche tudo. Há um vácuo bem robusto que me convida a não falar. Ou seja, a empatia é o exercício de dialogar no silêncio. Deus abençoe, sou sua fã, de verdade, viu? Me acompanhando Muito sua obrigado, evolução Ana. pessoal, profissional. Você é luz. E que brilhe sempre sua luz. E que ela possa resplandecer, não só na sua vida, sua família, que não me emociona, mas na vida de todos os nossos semelhantes. Porque, além de, resumindo tudo, somos semelhantes. Deus abençoe, gratidão. Muito feliz. Hoje é um dia muito feliz, viu? Um dia muito produtivo, de muitas bênçãos. E tinha que encerrar, assim, nossa agenda do dia com você, viu? Um beijo. Um beijo, Ana. Muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima. Fique com Deus. Iluminemos Beijo o para mundo. todo mundo aí, gente. Beijão, viu? Tudo de bom. Tchau.